Saudações a você que acompanha o portal Boca no Trombone Ponta Grossa. Eu sou o Marco Silva e hoje eu estou aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, Sindiserv. Roberto, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que acompanham o portal BNT. O Roberto Ferentzopf, esse é o nome dele. Bom, o Roberto é uma personalidade muito importante na política de Ponta Grossa, nas ações, não na política, mas nas ações que envolvem a administração pública, porque ele preside o sindicato que envolve mais ou menos 8.500 pessoas, que acabou de sair recentemente de uma grande greve que mobilizou muitos setores da cidade de Ponta Grossa. A história diz que esta, inclusive, é a maior greve dos trabalhadores públicos municipais na cidade de Ponta Grossa. Durante esse período de tempo envolvendo a greve, Roberto, como pessoa, e o sindicato dos servidores municipais foram alvo de uma série de acusações, de denúncias ou de afirmações que, inclusive, na semana passada nós divulgamos um texto através do portal Boca no Trombone dizendo que seriam informações falsas. E principalmente a figura do Roberto foi mencionada como possível responsável por ações que estariam por trás dos interesses do sindicato municipal. Sindicato que representa os servidores públicos. O Roberto teria interesses por trás, como disse inclusive o próprio presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta Grossa, senhor Daniel Mila. Como disse também o ex-prefeito da cidade de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, em afirmações num programa de rádio da família dele. Roberto, hoje você está aqui para dar uma informação para as pessoas, para os servidores municipais e para aqueles que possivelmente possam ter alguma dúvida sobre as suas reais motivações e as reais motivações do sindicato. Que resposta é essa? Então, primeiramente, para esclarecer que essa dúvida não diz respeito aos servidores. Os servidores municipais não têm essa dúvida, porque eles conhecem o nosso trabalho, conhecem o trabalho do Sindicato dos Servidores, a nossa linha de atuação, que sempre, historicamente, sempre foi independente, desvinculada do partido político, de centrais sindicais. Nenhum crime ser vinculado à central sindical ou ao partido político, mas nós temos como premissa essa independência, para que a gente possa ter realmente legitimidade nas nossas lutas. Então, por parte dos trabalhadores não há essa dúvida. Mas algumas pessoas que você citou aí tentaram colocar isso para deslegitimar o nosso movimento, a nossa greve, o nosso trabalho, o trabalho da entidade sindical e também meu trabalho enquanto presidente do sindicato. Lembrando que, inclusive, essas pessoas que eu citei, nós procuramos ambas, tanto o senhor Daniel Mila como o senhor Marcelo Rangel, e não tivemos retorno. Nós queríamos inclusive trazer a posição deles, mas o Roberto tem uma informação que serve, como ele mesmo disse, não tem dúvidas entre os servidores, mas para a comunidade externa, digamos assim, as famílias, as pessoas que ouviram, o que você tem a dizer? Qual a ação que você está tomando em relação a essas informações que você disse são falsas? Então, para não deixar nenhuma dúvida do interesse político da pessoa, do presidente, de qualquer outro diretor do sindicato, mas aqui falo enquanto presidente do sindicato, aqui está um documento da Tribunal Superior Eleitoral, onde fala que o Roberto Carlos Ferentzopf, título eleitoral número tal, não está afiliado a nenhum partido político. Então, essa é uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral, na qual diz que eu não estou afiliado e não me filiarei a nenhum partido político nos próximos dias, porque para ser candidato a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, tem que estar afiliado a um partido político. E eu não estou afiliado a nenhum partido político. Então, não existe essa discussão partidária. Então, para você que está nos acompanhando, você que gosta de pensar a cidade de Ponta Grossa, você que concatena as ideias e não engole seco aquilo que algumas pessoas falam para você, o Roberto trouxe para nós uma informação, um documento do Tribunal Superior Eleitoral que afirma, que contesta, que constata que ele não tem nenhuma filiação partidária. Mas, Roberto, isso quer dizer que você não será candidato agora e nunca mais? Com relação à discussão política, a gente debate isso com muitos servidores, com nosso companheiro da diretoria, com algumas pessoas que nós temos proximidade. E eu sempre tenho falado para os servidores, até com o doutor Adriano, nas nossas lives, no nosso programa, sobre a questão política. Não só para os servidores do município, para os trabalhadores ou para qualquer cidadão, no caso de Ponta Grossa.
A questão política, ela é fundamental na vida das pessoas. Embora as pessoas não gostem de política, falem que tem aversão à política, partido A ou B, mas o trabalhador, o cidadão gosta ou não gosta da política, a política move a vida dele. Política que rege as ações. O Roberto estava dando alguns exemplos e eu trago para você. Por exemplo, meu amigo, sua rua está esburacada? Tem a ver com a política. O aumento do IPTU ou não tem a ver com a política. O fato de ser vacinado ou não, primeiro este ou aquele grupo, tem a ver com a política. Isso é a política na essência, Roberto. Isso, então, preço dos combustíveis, está lá em cima. É uma questão política também. Existe uma questão de mercado, mas também uma decisão política que pode aumentar ou diminuir o preço do combustível. Então, a vida do trabalhador, do cidadão, no dia a dia também é movida pela política. Então, nós defendemos que os servidores municipais já têm colocado isso, o trabalhador, ou qualquer outro cidadão, alguém aposentado, alguém que está desempregado, que tem sim que participar da vida política da cidade, tem que se fazer presente no dia da eleição, escolher um candidato. Às vezes a pessoa fala, escolher o menos pior. Escolhe um candidato, vota e cobra desse candidato, cobra desse partido político aquilo que foi prometido durante a campanha. Porque durante a campanha, vou usar um termo mais chulo aqui, mas os candidatos saem mentindo por aí para ganhar a eleição e depois simplesmente abandonam o eleitor, não voltam mais no bairro, não voltam mais naquela comunidade para prestar uma conta daquilo que foi prometido. Prometem tablet, Central Park, promete que vai acabar a fila na saúde, que vai entregar remédio em casa, que vai asfaltar 100% de Ponta Grossa, isso durante o período eleitoral. Depois o eleitor não cobra desses candidatos, a promessa é feita e fica por isso mesmo. Então tem que participar, tem que ouvir as promessas e depois cobrar sim, independente do partido político, independente de quem esteja à frente do poder. Eu ia, na verdade, ir para um outro caminho, eu dei risada, mas eu peço perdão, principalmente porque eu sei e eu tenho recebido nas últimas horas informações. Olha, eu participo de alguns grupos mesmo. Eu estou participando de dois que nesse momento estão em situações muito difíceis aqui em Ponta Grossa. Uma é a situação de um grupo de pais que está fazendo um abaixo-assinado para cobrar a volta do pronto atendimento infantil para o hospital municipal, e eu li hoje pela manhã, então eu estava dando risada e eu lembrei automaticamente da história do Heitor, que passou 12 horas na UPA na UPA Santa Paula, 12 horas, e perderam o prontuário dele. Não conseguiram nem fazer o exame, porque, enfim, não sei. Eu peço perdão à mãe do Heitor, porque você está falando que tudo envolve a política. Sim, tudo envolve a política. E eu estava lembrando que, como tem promessas não cumpridas, por exemplo, o outro grupo que eu estava falando é da educação, enfim, é fundamental. Tem um grupo de pais e mães que estão buscando ensino integral optativo, opcional, e essa discussão também está em andamento, também envolve política. Mas você fugiu da pergunta. A pergunta é: você vai ser candidato nesta ou em outras eleições? Nesta, pelo documento, não vai. Nós entendemos que a discussão política tem que ser necessária, e se eu ser aí candidato ou não, isso é só o futuro que vai mostrar. E também uma questão importante: hoje, para ser candidato, eu vejo assim que o eleitor não está preparado para uma candidatura diferente. Eu sempre brinco com os servidores: o que o eleitor está preparado? Para uma mentira, para uma promessa. Então, para você fazer parte de uma discussão, de um processo político onde você tem que mentir, onde você tem que prometer algo que não é possível fazer, é difícil de participar numa discussão. Então, para você fazer uma candidatura séria, ter um candidato sério, você tem que ter um debate sério. E eu vejo que nesse momento não há espaço para pessoas com este perfil. Mas nós entendemos que as pessoas, muita gente fala assim, as pessoas de bem têm que fazer parte da política. Porque se as pessoas de bem não participarem da política, alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá e com interesses de repente individuais, pessoais ou de grupos, e que não interesse coletivo. Então eu digo que eu tenho sim interesse em debater a política municipal, a política estadual, porque nós defendemos realmente de que a política move a vida das pessoas. Mas para ser candidato você tem que ter um espaço propício, um espaço adequado e principalmente pessoas que entendam esse recado, eleitores que possam ouvir dessa forma e não estar esperando ali realmente promessas como tem hoje. Então, hoje eu entendo que nós não temos espaço para um debate mais sério. As pessoas ainda não estão preparadas, mas esse é um trabalho que deve ser feito a longo prazo pelos partidos políticos, por outras instituições que não são instituições políticas, mas o debate deve ser feito. E eu digo que, de repente, no futuro, se eu ver que tem um espaço para esse tipo de candidatura, serei sim. Ok. Bom, para nós encerrarmos, então o Roberto hoje trouxe uma informação importante de que ele não faz parte de nenhum grupo político, nenhuma agremiação partidária. Então,
a resposta para aquelas pessoas que afirmaram que possíveis interesses, uma máquina estaria por trás dos interesses do sindicato. A outra coisa é o que você, Roberto, vai fazer sobre estas afirmações que são inverídicas, que foram feitas contra a sua pessoa e contra o sindicato. Nós estamos falando especificamente de ações em veículo de comunicação pago por políticos. Qual é a ação que o Roberto e o sindicato vão tomar? Eu, pessoalmente, também, entidade sindical, nós já estamos preparando uma documentação para que essas pessoas, através do Poder Judiciário, possam provar aquilo que foi falado contra a minha pessoa, contra o presidente do sindicato e também contra a entidade sindical. Porque quando há um ataque à entidade sindical, o ataque é feito aos trabalhadores. Então, tentaram deslegitimar a nossa greve, o nosso movimento, a reivindicação dos professores com relação ao piso, das serventes escolares. Então, quando ataca o sindicato, o ataque é ao grupo de trabalhadores. E nós não podemos aceitar isso. Então, nós estaremos tomando as medidas cabíveis no Poder Judiciário para que essas pessoas possam ir lá e provar que eles estão acusando. Nós não podemos aceitar. Então, as pessoas que não devem, não podem temer. Então, essas pessoas estarão sendo processadas nos próximos dias e terão que reparar o dano moral e, principalmente, esclarecer as pessoas que ouviram, no programa de rádio, leram um blog, que aquilo que foi afirmado é mentira. Senhoras e senhores, este é o portal Boca no Trombone Ponta Grossa. Nós nascemos com este princípio, muito parecido com o princípio que move essa entidade sindical, muito parecido mesmo, porque o princípio é o da participação, do envolvimento, de levar a público aquilo que deve ser esclarecido, de colocar a boca no trombone quando o assunto merece. E não só dessa forma chula, não só botar a boca no trombone no sentido de xingar, de atacar, não, é no sentido de esclarecer. Hoje nós estamos aqui para esclarecer que há alguma motivação política por trás da ação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa? A nossa única motivação é a defesa e ampliação dos direitos dos nossos trabalhadores. Somente nós atuaremos quando houver uma demanda. O Sindicato dos Trabalhadores não cria nenhuma motivação política, não há nenhuma máquina por trás, não há um interesse ou político ou pessoal nas nossas ações. É única e exclusivamente, e os trabalhadores, os mais de 8 mil servidores, têm conhecimento. Mas é importante esse espaço para que a população também entenda o nosso trabalho e saiba por que tem greve, por que tem manifesto, por que o sindicato debate. E sempre é importante destacar, Marcos, que o nosso trabalho ele tem como princípio o diálogo, independente de quem esteja à frente do Poder Executivo, independente do partido político, a nossa atuação sempre é baseada no diálogo. Incessantemente, nós primeiro tentamos extinguir todo tipo de debate no diálogo. Se não houver qualquer tipo de discussão, se não for atendida a reivindicação, se não houver outra alternativa, aí sim cabe a manifestação pública ou uma greve num ato mais extremo, como nós tivemos recentemente. Mas o nosso princípio é do diálogo, do debate, para se chegar em um consenso para que o trabalhador, que é o nosso objetivo final, e também para que o serviço público evolua da melhor forma. Por isso, para você que ouve assiste esta nossa entrevista, e para você que teve o nome citado aqui, senhor Marcelo Rangel, para o senhor que teve o nome citado aqui, senhor Daniel Mila, nós estamos à disposição para quando os senhores quiserem falar, para quando acharem que é conveniente para as pessoas de vocês, nós estamos à disposição. Caso contrário, falarão quando a justiça pedir. Um abraço, obrigado. Faça parte dos grupos do nosso portal Boca no Trombone na internet, também no WhatsApp e no Facebook. Acesse bntonline.com.br. Roberto, obrigado. Sempre à disposição, o portal BNT, qualquer outro veículo de comunicação. O sindicato sempre tem essa premissa de participar, de não escolher veículo de comunicação para dar entrevista. Nós estamos sempre abertos. Se a Rádio Mundi, se o blog do Johnny, qualquer veículo de comunicação quiser ouvir o Sindicato dos Servidores, o presidente do sindicato, nós estaremos à disposição para entrevista, para debate, para diálogo. É assim que nós entendemos que deve ser a vida pública e é assim que nós estaremos fazendo sempre que estivermos à frente da entidade sindical. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.